Olá, meus irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Dando continuidade às nossas palestras, falaremos hoje sobre compromisso e comprometimento. Há muito tempo temos sido defrontados com a difícil questão do compromisso, considerando muitas vezes esse compromisso um fardo, um peso, que estamos dispostos a nos livrar desse compromisso o mais rapidamente possível, seja de uma forma ou de outra. Pelo menos ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos como humanidade em geral. No decorrer das nossas existências, muitas vezes assumimos compromissos sem a menor intenção de cumpri-los, ou apenas dando a aparência de que serão cumpridos, ou ainda sem a menor consciência do que estávamos assumindo. E outras vezes, mesmo desejosos de abraçá-lo seriamente, não nos damos conta que somos inteiramente incapazes ou despreparados para cumprir esse compromisso. E quando avaliamos a questão do compromisso, podemos observar as lições que as experiências, sejam próprias ou alheias, nos proporcionam. Quantas vezes compromissos foram assumidos e logo esquecidos ou rompidos, ao menor contratempo ou dificuldade. E isso ocorre normalmente porque, embora exista o compromisso, não existe o comprometimento. Esse sim, de profundo significado. Nem sempre assumir um compromisso implica em comprometimento. Compromisso é algo que assumimos com outra pessoa. Já o comprometimento é algo que assumimos conosco mesmo. Essa é a grande diferença. Quando nos comprometemos para dentro e não para fora. Entendendo essa situação, haverá inúmeras chances de não falharmos no cumprimento do compromisso assumido. Pois caso ocorra o não cumprimento, estaremos falhando conosco mesmo. E, consequentemente, haveremos de prestar conta somente à nossa consciência. Quando ocorre o comprometimento, aquele que se compromete não encontra desculpas para deixar de fazer, sente-se impulsionado a fazer o que é preciso fazer e o faz de modo criterioso e de boa vontade. Pois, se falarmos em compromisso apenas, poderemos eventualmente, por uma ou outra razão, postergar ou deixar de atender o compromisso. Por isso, um casal sempre diz estar comprometido e não compromissado. Durante milênios e milênios, avançamos do princípio inteligente do universo para seres inteligentes da criação. E isso somente aconteceu por termos nos comprometido direta e intimamente com a nossa evolução, através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Sim, temos compromisso com a lei divina, mas sem o nosso comprometimento pessoal, fazendo com que essa lei deixe de ser externa, deixe de ser um comando e passe a ser uma atitude, uma escolha individual, não promovemos a elevação espiritual. Mestre Jesus nos legou dois profundos, simples e grandiosos ensinamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, fazer ao próximo somente o que desejo que o outro me faça. Aqui, vemos claramente a indicação do comprometimento pessoal de cada um. Ninguém assume o compromisso de amar alguém ou de lhe fazer o bem. Trata-se de comprometimento para comigo mesmo. Trata-se de conquistar, de conseguir, de obter aquilo que sei ser correto e em conformidade com a lei divina. Igualmente, esse mestre maravilhoso nos alertou: a cada um segundo as suas obras. De maneira objetiva,
ele expressou o nosso comprometimento íntimo quanto às escolhas que fizemos para que ocorra uma melhor construção de melhores condições de vida, seja física ou extrafísica. Nossa grande dificuldade não é o compromisso, e sim o comprometimento. O que assumimos com o outro, o compromisso, nos trará reconhecimento e gratidão. Mas o que nos levará ao estímulo em assim fazer novamente e nos elevará, será o fato de verificarmos que somos verdadeiramente merecedores desse reconhecimento e dessa gratidão, porque de nossa parte houve o comprometimento em realizar o compromisso que assumimos para com o outro. Quando nos forem apresentados compromissos, os quais poderão ter origem em situações passadas e mal resolvidas, quer de vidas passadas ou mesmo nessa, torna-se necessário sempre que haja o comprometimento de nossa parte. Tendo a consciência que somente tais compromissos estarão quitados se assim o fizermos perante a nossa consciência. Até porque compromisso nada mais é do que uma grande oportunidade de crescimento, desde que bem entendido. Somos sabedores de que tudo se interliga, interage e faz parte da cadeia da criação, nesse planeta que por ora estamos. Sendo assim, visto que todos somos integrantes do processo reencarnatório do outro, assumamos nossos compromissos conosco mesmos, com a família, com os amigos, na vida profissional, na casa espírita e mesmo com os desconhecidos. Sempre assumamos esses compromissos com comprometimento. E agora eu peço licença a todos para fazer a leitura de um artigo que o autor é desconhecido. E esse artigo trata sobre o comprometimento. Se quando a nota musical fosse convocada pelo artista para uma composição, ela dissesse: não é uma nota que faz a música, certamente não nasceriam as sinfonias e o homem jamais poderia se extasiar com a música que lhe enche os ouvidos e a alma. Se quando a palavra fosse convidada a ser escrita, ela dissesse: não é uma palavra que faz uma página, não existiriam livros que beneficiam tantas vidas. Se quando o construtor buscasse a pedra, ela dissesse: não há pedra que possa montar uma parede, não haveriam casas, edifícios, construções tão maravilhosas que parecem desafiar o homem. Se quando a gota caísse sobre a terra, dissesse: uma gota d'água não faz um rio, com certeza não haveriam os rios, os lagos, os mares e os oceanos. Se nas mãos do semeador o grão dissesse: não é um grão que semeia um campo, não haveriam colheitas abundantes e mesas fartas. Se o homem simplesmente considerar que não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade, jamais haverá justiça, paz, dignidade e felicidade na Terra. Assim como as sintonias, ou melhor, as sinfonias precisam de cada nota, assim como o livro precisa de cada palavra, não sendo nenhuma dispensável, assim como as construções precisam de cada pedra no seu exato lugar, assim como os rios, lagos, mares e oceanos precisam de cada gota d'água, assim como a colheita precisa de cada grão, a humanidade precisa de você. Exatamente, de você. Onde estiver, único e, portanto, insubstituível. E Deus conta com a tua participação ativa nessa sinfonia espetacular que é a vida, para tocar com a sua harmonia, a musicalidade da sua voz, os corações aflitos e lhes acalmar as dores. Deus
Conta com tua palavra de bom ânimo e encorajamento para erguer os caídos nas estradas do desespero. Deus conta com as pedras na sua construção ativa nas boas obras, para que muitos dos seus filhos não morram de fome, não padeçam no frio, nas estreitas vielas da amargura e no abandono. Deus conta com cada gota d'água da tua boa vontade para modificar os painéis de sofrimento nas estradas por onde seguem os seus pés. Deus conta com o grão especial da sua paciência para semear a serenidade no campo das lutas diárias dos homens que ainda não descobriram que suas vidas devem ser muito mais do que simplesmente dominar o mercado financeiro, vencer os adversários em um jogo ou ganhar na cotação da Bolsa de Valores. Deus conta com seu gesto de amor onde esteja para falar e agir com justiça, para semear a paz, para viver com dignidade e mostrar que é possível sim ser feliz na terra, ainda hoje. Porque a maior felicidade consiste em saber descobrir a felicidade nos olhos da gratidão alheia, na prece infantil que brota da alma de uma criança e a quem ensinamos a buscar a Deus. Brota nas mãos envelhecidas no trabalho dos que buscam as nossas para um aperto silencioso, significativo e sincero. O mundo precisa do nosso comprometimento para ser o mundo que todos queremos, desejamos e aguardamos. Não esperemos pelos outros. Distribuamos hoje, agora, nesse exato momento, a nossa esperança, a nossa palavra de fé, a nossa gota de amor, o nosso grão de solidariedade. O mundo espera, as criaturas precisam e Deus conta conosco. Que o Pai Maior os abençoe e esteja presente em cada ato de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.